Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Estamos estudando o Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Estamos nas páginas introdutórias. Hoje nós vamos ir para a introdução do Livro de Mórmon. E vou destacar alguns pontos importantes. Eu convido você a fazer um estudo pessoal e diligente antes de assistir esse vídeo. E aqui nós podemos comentar a respeito do que nós aprendemos. Então vamos lá, o Livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. Essa frase é muito importante para que a gente possa entender que o Livro de Mórmon não é um livro histórico, não é um livro científico. Tem muitas coisas interessantes e é uma história real que está sendo contada aqui, assim como as histórias bíblicas, elas realmente aconteceram. Mas, ao ler o Livro de Mórmon, você tem que entender que é um livro religioso. Você tem que procurar Deus e saber que o principal propósito do Livro de Mórmon é nos ajudar a chegar perto de Jesus Cristo. Qualquer outro tipo de leitura do Livro de Mórmon pode ser interessante, mas sempre será complementar à leitura principal. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes da América e contém a plenitude do Evangelho Eterno. Duas coisas que quero destacar aqui. Enquanto a Bíblia trata principalmente do povo que estava lá no Velho Mundo, como nós chamamos, né? A área da Palestina, Egito, aquela parte do Velho Mundo, então é a comunicação de Deus com os profetas daquela região, o Livro de Mórmon trata da interação de Deus com o povo que vivia no Novo Mundo, como vai ser chamado, aqui as Américas. Então, é Deus falando com os profetas que estavam aqui. Naquela época não existia internet, não existia televisão, os meios de comunicação eram bem diferentes do que nós temos hoje, avançou bastante. Então, não havia como Deus, chamando um profeta na antiga Israel, lá, por exemplo, Elias, comunicar a vontade dele ao povo que já estava aqui nas Américas. Ele precisava chamar novos profetas aqui. Isso aconteceu até no Velho Mundo, quando os reinos foram divididos, o reino de Israel, o reino do norte e do sul, Deus tinha profetas tanto em Judá, que era o reino do sul, como em Israel, que era o reino do norte. Então não é nenhuma aberração pensar que Deus chama profetas diferentes para povos que estão separados e estão numa área geográfica que a mensagem do profeta não pode chegar. Portanto, Deus falou às Américas também. E o registro da comunicação de Deus aos antigos povos que viviam aqui nas Américas estão no Livro de Mórmon. Outra coisa que queria destacar é que o Livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho Eterno. Significa que todos os ensinamentos necessários para a nossa salvação se encontram no Livro de Mórmon. Como uma escritura que vem de Deus, nós precisamos considerar muito seriamente os ensinamentos que estão aqui, porque esses ensinamentos são vida e salvação e vão nos ajudar a viver segundo os convênios para voltar à presença de Deus. A introdução continua dizendo que o livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mórmon. Então, para preservar as palavras, eles escreviam em placas. Nós vamos ver muitas vezes os profetas dizendo que eles escrevem em placas, que é difícil escrever em placas, mas que eles se esforçam muito porque eles sabem que se não registrarem as palavras dele naquele metal, elas não vão ser preservadas. De todas as formas que nós aprendemos pela história, pela arqueologia, que os povos registravam suas palavras em papiros, em cerâmica, em outros meios, em pedra, a forma que talvez tem mais durabilidade é registrar em placas de metal. E quando Joseph disse que traduziu as placas, traduziu o Livro de Mórmon que estava registrado, né, numa língua antiga, em placas de metal, as pessoas zombaram dele. E até os especialistas da época que falaram, mas como assim, né? Mais para frente foi descoberto, bem depois que Joseph Smith já havia sido assassinado, que vários povos da antiguidade registravam suas leis, seus ensinamentos em placas de metal. Então, a história dele é muito coerente com as descobertas arqueológicas. As palavras foram escritas em placas de ouro e são chamadas placas de ouro, mas não necessariamente era ouro puro. Talvez era uma liga
que tinha ouro, elas eram douradas, mas não necessariamente era ouro, tá? Então, quando virem placas de ouro, pensa nisso como uma expressão de que eram placas de metal que eram douradas, mas não necessariamente tinha apenas o minério ouro. Foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon, como nós explicamos no vídeo passado. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. Posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamanitas, que é a primeira história que nós vamos estudar ao iniciar o livro de Mórmon. Nós vamos ver como a família de Leí sai de Jerusalém, vem para as Américas e a família se divide em dois ramos principais. Um seguindo Nef, que é o profeta, então se tornam os Nefitas, e outro seguindo Lamã, o irmão mais velho que se rebelou, chamado Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Eles saíram 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, vieram para as Américas. E quando os Nefitas chegaram, eles estavam sendo completamente extintos já, porque houve uma grande batalha entre eles. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. Então, entre os nativos americanos, nós encontramos descendentes dos Lamanitas. Ou seja, os ancestrais dos atuais nativos, eles são, em alguma parte, Lamanitas. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mórmon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas. De fato, o livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação, explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, e aí esse mesmo Moroni, depois de muitos anos já como um ser ressurreto, apareceu ao profeta Joseph Smith, disse para ele onde estavam as placas. E no dia 21 de setembro de 1823 foi que isso aconteceu. E ele disse que deveria traduzir, né? O anjo falou para Joseph, você tem que traduzir esse registro antigo em inglês, uma língua moderna, para que as pessoas possam ter acesso. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, nós vamos estudar em breve sobre como que isso aconteceu, e ele as traduziu pelo dom e poder de Deus. Agora presta atenção nisso que o profeta Joseph Smith vai dizer. Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra, a pedra fundamental de nossa religião, que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que o seguindo de qualquer outro livro. Que impressionante essa declaração. Joseph diz que o livro de Mórmon era a pedra fundamental de nossa religião. De fato, se nós tirarmos o livro de Mórmon, nossa religião desmorona. O livro de Mórmon tem sido atacado por todo tipo de pessoas, religiosos, intelectuais, mas tem sobrevivido a esses ataques. Ninguém conseguiu desmentir a história e o poder do livro de Mórmon. Todas as pessoas podem ter um testemunho da veracidade do livro de Mórmon. E é por isso que esse parágrafo diz o seguinte: convidamos todos os homens e mulheres de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém, e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem perguntarem com fé, obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. E aqueles que obtiverem um testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro, veja, o próprio Espírito de Deus testificando a sua alma de que esse livro é verdadeiro. Você vai saber também, por causa disso, que Joseph Smith foi um profeta de Deus, porque Deus não entregaria um livro verdadeiro a um profeta falso. Vai saber que a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é o reino do Senhor na terra, porque foi restaurada pelo profeta Joseph Smith. E o livro de Mórmon é a base fundamental, a pedra fundamental dessa igreja. E vai saber, mais importante que tudo isso, que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal, que Ele te ama e tem um plano individual para você, para que você possa ser feliz agora e ter vida eterna no futuro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você possa ter um estudo pessoal maravilhoso do livro de Mórmon e voltamos a nos encontrar no próximo vídeo. Até mais!